Uma das coisas mais legais em Harry Potter é a construção dos personagens. É muito interessante ver que até mesmo os mocinhos da história são cheios de falhas e muitas vezes tomam as piores decisões. Nesse vídeo aqui eu vou apontar algumas das piores decisões que Harry Potter tomou ao longo da saga. Bora lá? Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Harry Potter era o menino que sobreviveu, o eleito a derrotar um dos bruxos mais poderosos da história da magia. Mas sim, ele cometia erros importantes e alguns desses erros foram bem graves e até fatais. Então bora analisar algumas decisões erradas do Harry que tiveram um impacto grande na vida dele e na vida das pessoas à volta dele também. Pegar o carro voador do Sr. Weasley. Bom, pra ser justo, a ideia de pegar o carro voador foi do Rony, mas o Harry nem tentou convencer o amigo a não fazer isso. Se eles tivessem pensado um pouquinho com calma, ou se a Hermione estivesse por perto, eles talvez teriam mandado uma mensagem para Hogwarts pela Edviges explicando que o portal para a plataforma 9¾ estava fechado e eles teriam ficado lá esperando uma resposta. Mas não, eles tinham que fazer uma entrada triunfal, como o Snape disse. É claro que eles se arrependeram rapidinho e isso antes mesmo de acertarem o Salgueiro Lutador. Se eles soubessem que essa aventura ia fazer eles perderem a seleção das casas, encarar um Snape irritado, quase serem expulsos e ainda botar o Sr. Weasley numa situação complicadíssima no Ministério da Magia, provavelmente eles teriam pensado duas vezes antes de tomar essa decisão. Mas é fácil falar depois que a burrada já tá feita, né? Afinal de contas, quem nunca foi vítima do famoso "ah, se eu soubesse antes"? Acusar abertamente Draco Malfoy de amaldiçoar Katia Bell. Esse aqui foi um clássico do Harry agindo na emoção. Ele tava certo sobre Draco ter amaldiçoado Katia Bell. O Malfoy estava todo enrolado tentando cumprir a missão do Voldemort. Mas o problema não foi o que ele disse, foi como ele disse. Harry simplesmente soltou a acusação, cheio de raiva, sem ter uma prova sequer para mostrar. E aí, é claro que a professora Minerva McGonagall não levou muito a sério e nem deu muita consideração para aquilo que o Harry estava falando, ainda mais sabendo que o Harry sempre foi impulsivo e tinha uma velha rixa com Malfoy. Então, por causa dessa fama de esquentado, nem Rony e nem Hermione acreditaram nele dessa vez. Só que, como sempre, o Harry estava tentando fazer o certo, impedir que mais alguém se machucasse. Mesmo assim, a falta de controle acabou jogando contra ele mais uma vez. A impulsividade do Harry vinha do senso dele de justiça e da vontade dele de proteger quem ele amava. Só que ele tinha a tendência de tomar decisões no calor do momento, e acusar o Malfoy sem pensar direito acabou enfraquecendo a posição dele e afastando quem normalmente estaria do lado dele. Se ele tivesse sido um pouco mais frio e ao invés de acusar Malfoy abertamente, ele tivesse trabalhado para conseguir provas concretas, talvez Malfoy não tivesse tido sucesso na missão dele de ajudar os Comensais da Morte a invadirem Hogwarts. Atacar Stanislaus Champike com um Expelliarmus. Para transportar o Harry da casa dos Dursleys, a Ordem da Fênix teve uma estratégia brilhante, criar 7 Harry Potters para confundir os Comensais da Morte. Como que eles iam adivinhar qual era o verdadeiro Potter? Só que no meio do caos, o próprio Harry estragou o esquema todo. Ele viu o Stanislaus Champike, o condutor e ajudante do Noitebus andante que ele tinha conhecido no 3º ano dele em Hogwarts, lutando do lado errado. Stanislaus estava do lado dos Comensais da Morte, mas ainda assim, Harry não conseguiu atacar ele de verdade. Harry estava preocupado que Lalau pudesse estar sob a maldição Impérios e assim não ter responsabilidade nenhuma por suas ações. Então ele usou Expelliarmus ao invés de algum outro feitiço de ataque. E foi justamente isso que acabou entregando a verdadeira identidade dele pro Voldemort. Lupin até disse pro Harry que esse feitiço era a assinatura dele. Já tinha até salvo a vida do Harry antes. Mas foi uma decisão ruim para a estratégia da batalha, já que isso colocou toda a atenção no Harry e no Hagrid, o que a Ordem da Fênix queria evitar a todo custo. Apesar disso, foi uma escolha certa pro Harry como pessoa. Ele não queria ser um assassino, ele não era um assassino. Ele sempre defendeu os mais fracos e tentou fazer o certo. Machucar ou matar alguém inocente teria tido um efeito devastador no Harry e talvez levasse ele para um caminho mais sombrio. Mas como Lupin deixou transparecer o problema, foi o Harry ter usado um feitiço que era sua marca registrada e que facilmente destacaria ele voando entre os outros Potters pelo céu. Ele poderia ter usado outro feitiço não letal em Stanislaus e evitar ser identificado. Não levar as aulas de oclumência a sério. O lance das aulas de oclumência foi um erro enorme do Harry. Ele não
tinha paciência nenhuma para aprender essa habilidade mágica e a relação dele com o Snape só piorava as coisas. Mas também vamos admitir uma coisa aqui, quem de vocês aí deixaria um cara que vocês odeiam fuçar seus pensamentos mais íntimos? Então, pensando nisso, essa decisão errada também entra na conta do Dumbledore, né? Foi uma péssima escolha colocar Snape para ensinar oclumência pro Harry. Mas ainda assim, dada a gravidade da situação, Harry teve responsabilidade nisso também. Ali, era hora dele colocar suas emoções de lado, entender a urgência do momento e aprender a fechar sua mente com mais empenho. Era uma coisa fácil de fazer? Não. Definitivamente não. Mas só porque uma coisa não é fácil, não significa que ela não deve ser feita mesmo assim. Como resultado, ao invés de fechar a mente pro Voldemort, Harry ficou obcecado pelas visões, achando que ele podia usar isso para ajudar, como no caso do ataque da Nagini ao Sr. Weasley. Mesmo sabendo que não deveria fazer isso, e com a Hermione avisando ele o tempo todo, o Harry continuou deixando Voldemort entrar na mente dele. E aí deu no que deu, ele caiu direitinho na armadilha do Bruxo das Trevas, que mostrou para ele uma visão do Sirius sendo torturado. O resultado? O Harry correu para tentar salvar o padrinho, mas ele não estava realmente em perigo. E aí Sirius acaba morrendo na tentativa de salvar o Harry do perigo que ele mesmo tinha se colocado. Não usar o espelho de 2 sentidos para falar com o Sirius antes de ir ao Ministério da Magia. Ainda falando sobre a morte do Sirius, tudo poderia ter sido diferente se Harry tivesse se lembrado de usar o espelho de 2 sentidos que o próprio Sirius deu a ele. Vejam só, quando Harry teve a visão falsa do Sirius sendo torturado por Voldemort no Departamento de Mistérios, ele foi convencido por Hermione a tentar contatar Sirius antes de ir direto para o Ministério da Magia. Então, Harry usa a rede de flu da lareira da Umbridge para ir até o Largo Grimmauld número 12 para conferir se Sirius estava lá. Só que Sirius estava no andar de cima da casa cuidando do bicuço e não ouviu Harry gritar o nome dele. Monstro, o elfo doméstico da família Black, tinha machucado o hipogrifo para que Sirius ficasse fora do caminho caso Harry tentasse procurar por ele. E aí, quando Harry aparece, Monstro mente pro garoto, dizendo que Sirius não estava em casa, e depois ele deixa transparecer que Sirius tinha ido mesmo ao Departamento de Mistérios. E aí vocês já sabem o desfecho de tudo, né? O lance é que se Harry tivesse usado o espelho de 2 sentidos, ele teria descoberto que Sirius estava seguro o tempo todo. Vejam só o que o Sirius disse no bilhete que escreveu pro Harry explicando como usar o espelho. Este é um espelho de 2 sentidos. Tenho o par. Se você precisar falar comigo, diga a ele o meu nome. Você aparecerá no meu espelho e poderei falar no seu. Tiago e eu costumávamos usá-los quando estávamos cumprindo detenções separados. Então, como eu falei no início, tudo poderia ter sido diferente se o Harry não agisse na emoção, pensasse um pouquinho e se lembrasse de usar o espelho que seu padrinho tinha dado a ele. Usar o Sectum Sempra em Draco Malfoy sem saber o que a maldição fazia. Quando o Harry pegou aquele livro velho e surrado de poções, ninguém dava nada pelo livro, né? Só que logo de cara, Harry começou a perceber que as anotações nas margens do livro eram sensacionais. As dicas transformaram o Harry em um verdadeiro expert em poções. E ele estava sempre grudado no livro quando tinha um tempo livre. O tal príncipe mestiço que fez aquelas anotações ainda ajudou a salvar a vida do Rony quando ele tomou o hidromel envenenado só porque tinha uma dica rápida lá no final da página dizendo para enfiar um bezoar na garganta da pessoa numa situação como aquela. Com dicas assim, não é surpresa que o Harry tenha começado a confiar no livro, ainda mais porque até então não tinha nada de magia das trevas envolvido ali, apesar das suspeitas da Hermione. Agora, o Harry deve ter pensado que o feitiço Sectum Sempra, que estava marcado como para inimigos, ia só derrubar o Malfoy, ou talvez deixar ele desacordado, como outros feitiços que ele já tinha usado antes. Só que na hora que ele usou o feitiço no Malfoy, o resultado foi um banho de sangue e o próprio Harry ficou chocado. Lançar um feitiço desconhecido de um autor misterioso foi uma das maiores irresponsabilidades do Harry, certamente uma das piores decisões que ele tomou na vida. E ele aprendeu essa lição na marra. Se Snape não tivesse chegado a tempo, a possibilidade da morte do Draco era real, e Harry certamente não saberia o que fazer para ajudar o Draco naquela situação. Ele teria carregado o peso de ter matado alguém pelo resto da vida. Tudo por uma decisão inconsequente e irresponsável. Sem falar que a própria professora McGonagall disse que foi assim um milagre o Harry não ter sido expulso de Hogwarts. A gente sabe que ele não seria expulso de qualquer forma, né? Dumbledore tava lá, Dumbledore amava o Harry, distribuía pontos pra Grifinória, então assim, impossível. Impossível. Era até possível que o Dumbledore desse mais 50 pontos pra Grifinória por causa disso. Olha só que bonitinho o Harry. Mas e aí, qual dessas decisões vocês acham que foi a pior decisão do Harry?
Vocês se lembram de mais alguma decisão ruim que o Harry tenha tomado durante a saga? Deixa aqui nos comentários que vai ser maneiro trocar essa ideia com vocês. No mais, ó, clica aqui nesse botão para se inscrever no Wizarding Bruno, caso você ainda não seja inscrito. Estão aparecendo aí 2 sugestões de vídeos para vocês assistirem, caso ainda não tenham assistido. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Akio Nox!